Hoje nós vamos falar sobre os tipos de predadores, sobre como cada vampiro possui seu método de caça preferido e como uma simples escolha pode moldar a nossa forma de enxergar os humanos. O livro não cita que devemos estar intimamente ligados a apenas uma forma de alimentação, mas esta especialização nos garante facilidade dentro das mecânicas do jogo e que podem tornar o seu personagem ainda mais relevante em sua cidade. Eu sei que o livro já traz essa informação, mas eu repito, Vampiro à Máscara é um jogo de RPG sobre monstros, então nada de sentir pena das suas vítimas. Começando com o Vira-Lata. O Vira-Lata é um vampiro que adota a violência como o caminho mais rápido para saciar a sua fome, emboscando e atacando suas vítimas em becos escuros ou estacionamentos. Este estilo de caça é frequentemente escolhido por aqueles que não possuem um território estabelecido, que são fisicamente repulsivos demais para métodos mais sutis ou que simplesmente se deleitam com o sabor do sangue colérico induzido pelo medo. Brujás, em particular, são propensos a essa abordagem, usando a alimentação como uma válvula de escape para impulsos violentos. No entanto, essa brutalidade tem um custo. O vampiro perde um ponto de humanidade, refletindo a objetificação e desumanização de suas vítimas. A principal implicação é o alto risco de quebra de máscara, devido à natureza pública e violenta das suas caçadas, além da constante luta contra a besta que se fortalece com a perda da humanidade. Neste cenário, podemos dar exemplos de um Kindred que frequenta shows ou eventos noturnos e se mistura à multidão que se dispersa, procurando por indivíduos embriagados ou exaustos. Ele segue uma vítima até a área mais isolada, como um ponto de ônibus afastado ou um parque próximo, onde a distração e a diminuição da percepção da vítima tornam o ataque mais fácil e menos propenso a ser lembrado com clareza. O Sacoleiro. O sacoleiro é um tipo de predador que evita a caça direta a mortais vivos, optando por obter sangue preservado, fracionado ou até mesmo morto. Essa preferência pode surgir de uma aversão à violência, de um desejo de manter a humanidade ou simplesmente da conveniência. Embora muitos Kindreds considerem o sangue frio menos agradável, alguns sacoleiros os veem como uma opção mais ética. Ventrue, no entanto, não pode pegar este tipo de predador devido à sua maldição de se alimentar de sangue específico. A principal implicação é a menor chance de quebrar a máscara diretamente, mas a dependência de fontes ilícitas e o risco de confrontos com autoridades e rivais no submundo complica sua execução. Aqui podemos dar o exemplo de um Hecata, cujo ato de se alimentar causa dor, que auxiliou um grupo de imigrantes a vir para o Brasil e os pegou como rebanho, atestando que possuía anemia profunda e o seu sangue AB positivo possibilitava qualquer tipo de doação. Aquele grupo passou a retirar o seu sangue de forma artesanal e dar para o Hecata se alimentar. Sanguessuga. É um vampiro que por alguma razão não consegue ou se recusa a se alimentar de mortais, buscando sua nutrição exclusivamente no vitae de outros Kindred. Essa prática é vista com desdém e desconfiança pela sociedade vampírica, pois a diablerie, o ato de consumir a alma e poder de outro vampiro, é uma tentação constante e um tabu severo. Este tipo de predador se arrisca ao almejar uma posição alta que proporciona um estoque seguro de sangue, caçando os mais fracos, coagindo ou recebendo sangue como pagamento. E como custo, essa alimentação tem um fator moral. O vampiro perde um ponto de humanidade por se aproximar da besta, mas a sua potência de sangue aumenta em 1, intensificando a sua sede por sangue ainda mais potente e muito possivelmente favorecendo o laço de sangue. Um dos exemplos que temos é a cobrança de dívida, em que um vampiro, conhecido por sua reputação implacável, aborda um Kindred endividado na corte. Ele exige sangue como pagamento por um favor antigo, ou uma dívida não cumprida. A ameaça de confronto público ou a exposição força o devedor a ceder, fornecendo o vitae necessário. Trinchador.
É um vampiro que mantém laços com a sua vida mortal, alimentando-se secretamente de sua própria família ou de amigos próximos. Essa prática é considerada um não na sociedade Kindred e é visto pela Camarilla como uma quebra iminente da máscara, pois a proximidade com os mortais aumenta o risco de exposição. A implicação mais profunda é a constante tensão emocional e moral, pois o vampiro se alimenta daqueles que ama ou amou, o que pode levar a sentimentos de vergonha, autoaversão e nojo, mas também de poder e arrogância. Para o trinchador, um simples amigo doente é o suficiente. Ele mantém o amigo próximo que frequentemente se queixa de fadiga e anemia. O vampiro convence o amigo de que ele precisa de descanso e nutrição especial, oferecendo-se para cuidar dele. Durante a noite, o trinchador se alimenta e o amigo, manipulado, acredita que sua condição está melhorando lentamente devido aos cuidados do vampiro. Consensualista. É um tipo de predador que se distingue por obter o consentimento das suas vítimas antes de se alimentar. Essa abordagem pode variar desde a simulação de um fetiche de sangue ou uma condição médica, até a revelação explícita da sua natureza vampírica, o que constitui uma quebra direta de máscara. Para muitos consensualistas, a obtenção de consentimento é uma forma de mitigar a culpa e a degradação inerente à alimentação, ajudando-os a manter a sua humanidade. Isso significa que eles, embora se esforcem para ser mais humanos, eles correm um risco constante de expor a existência vampírica, o que é um perigo significativo na era da Segunda Inquisição. Fazendeiro. É do tipo que opta por se alimentar exclusivamente de animais, evitando o sangue humano. Essa escolha é frequentemente motivada por um desejo de preservar a humanidade e evitar a culpa de caçar mortais, sendo uma das formas de alimentação mais éticas na sociedade dos vampiros, embora alguns deles a achem estranha e desagradável. No entanto, essa opção não está disponível para membros do clã Ventrue, pela mesma razão do tipo vira-lata, ou para vampiros com potência de sangue 3 ou superior, pois o sangue animal se torna menos nutritivo à medida que a potência de sangue aumenta, o que pode se tornar um desafio em ambientes urbanos ou à medida que a sua potência de sangue cresce. Aqui o exemplo é o mais óbvio. Um vampiro possui acesso a uma fazenda isolada, onde ele se alimenta regularmente do gado, usando suas especialidades e disciplinas para acalmar os animais antes de se alimentar, garantindo que não haja pânico ou barulho que possa atrair a atenção. A abundância de presas e o isolamento minimizam o risco de quebra de máscara. Osíris é um vampiro que se alimenta de um grupo de seguidores devotados, seja um culto, uma congregação religiosa ou um fã-clube. Eles se tornam figuras de devoção, utilizando sua influência para garantir um suprimento constante de sangue. Essa dependência de um grupo de mortais, no entanto, pode atrair problemas com as autoridades locais ou com outros kindreds que desaprovam tal exibicionismo. Isso significa que sua alimentação está intrinsecamente ligada à sua visibilidade e ao tamanho do seu rebanho, mas também aos perigos que essa proeminência acarreta, como inimigos mortais ou até mesmo sobrenaturais. A implicação é um alto grau de controle e manipulação sobre um grupo de mortais, mas também a necessidade de manter uma fachada pública e lidar com as consequências da sua fama. Um Osíris pode ser um vocalista de uma banda de rock que, após os seus shows, convida um seleto grupo de fãs para um encontro exclusivo. Usando sua presença, ele os encanta e se alimenta com a promessa de uma conexão mais profunda com o seu ídolo. A lealdade dos fãs e o glamour da cena musical fornecem a cobertura perfeita. Sandman é aquele que se especializa em se alimentar de vítimas adormecidas, muitas vezes invadindo suas casas para isso. Esse método é considerado relativamente seguro para a máscara, pois as vítimas estão inconscientes e menos propensas a lembrar da experiência. No entanto, a invasão de propriedade alheia traz os seus riscos. Ele pode usar equipamentos de arrombamento, sedativos ou algo para manter a janela aberta. A principal implicação é a discrição e o baixo risco de quebra de máscara, mas há necessidade de habilidades de infiltração e o perigo de ser descoberto em flagrante.
O Sandman entra em uma casa de subúrbio durante a madrugada. Ele se move silenciosamente pelos corredores, localizando os moradores adormecidos. Ele se alimenta de um deles, deixa-os sem lembranças do ocorrido, afinal, a alimentação também é prazerosa para a vítima, e sai sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali. Sin Queen. Semelhante a Osíris, as Sin Queen se alimentam de vítimas encontradas dentro de uma subcultura específica, grupos exclusivos ou campos de influência onde o vampiro detém status e poder. Ele se posiciona como uma figura central dessa cena, utilizando sua influência para manipular e controlar seu rebanho de presas. Isso implica que a sua fonte de alimentação é restrita à sua cena, e ela pode enfrentar oposição ou até mesmo aversão de grupos externos. Mas a sua capacidade de demonizar subculturas rivais é uma ferramenta para manter seu próprio rebanho coeso e acessível. Uma Sin Queen poderia ser uma influente curadora de uma galeria de arte de vanguarda que atrai uma subcultura boêmia e excêntrica. Durante as vernissagens ou festas privadas, ela usa seu charme para encantar e isolar artistas e colecionadores, conduzindo-os a uma sala reservada para uma conversa mais íntima, onde ela se alimenta. Sereia. Todo mundo sabe que sexo vende, e a sereia faz disso o seu ganha-pão. Ela utiliza a sedução e o interesse sexual como disfarce para a sua alimentação. Elas são mestres em frequentar clubes noturnos e encontros de apenas uma noite, atraindo sua presa através de sua beleza e carisma. Apesar de sua fachada glamourosa, muitas sereias enfrentam o horror pessoal, percebendo-se como predadoras sexuais em um dos momentos mais sombrios de sua noite. A implicação é uma vida de exploração e manipulação, com risco constante de criar inimigos pessoais que podem expor a sua verdadeira natureza, stalkers ou amantes indesejados. Uma sereia se aproxima de uma vítima em um bar movimentado, usando sua beleza e persuasão, para iniciar uma conversa e criar um desejo inicial. Ela a convence a ir para um local mais privado, como um apartamento ou um quarto de hotel recém-alugado. Uma vez a sós, ela se alimenta, e combinado com a euforia e a confusão da noite, faz com que a vítima se lembre apenas de uma noite de paixão intensa, sem detalhes suspeitos. Os próximos predadores não possuem tradução até o dia dessa gravação, por isso usarei a tradução livre, de forma que fiquem com o mesmo nome que no inglês. Extorsionista. Estes delinquentes obtêm sangue em troca de proteção ou serviços, muitas vezes através de ameaças veladas ou chantagens. A natureza destes serviços podem variar desde uma segurança genuína até esquemas elaborados para criar uma dívida de sangue. A implicação é um método de alimentação que, embora eficaz, gera adversários perigosos e exige constante vigilância. Um extorsionista pode atuar como um corretor de dívidas, quitando dívidas de mortais por um preço mais baixo. Ele então aborda os devedores, oferecendo-lhes uma solução alternativa de pagamento: doação regular de sangue. Usando dominação, por exemplo, ele garante que os devedores vejam essa opção como a mais vantajosa, mesmo que seja uma forma de escravidão velada. Ladrão de túmulos. Ele se alimenta de cadáveres ou de pessoas em luto em locais associados à morte, como hospitais e cemitérios. Embora o nome sugira a profanação de túmulos, eles frequentemente preferem o sangue melancólico das pessoas em lutos, em funerais, ou o sangue frio de corpos recém-falecidos. Esse método é particularmente adequado para os vampiros do clã Hecata, pois cadáveres não gritam. A implicação é uma facilidade em manter a máscara em relação a outros tipos de predadores, mas há a necessidade de operar em ambientes sombrios e o risco de ser visto como perturbador ou óbvio por outros kindreds imortais. Assassino de beira de estrada. Ele se alimenta exclusivamente de pessoas em trânsito, como motoristas solitários, mochileiros ou turistas. Esse método se baseia em atrair ou encurralar vítimas que estão longe do seu ambiente familiar e que, portanto, seriam menos sentidas ou procuradas se desaparecessem. A implicação é uma vida de constante mobilidade e o aproveitamento da vulnerabilidade de quem está em trânsito, com o risco inerente de confronto físico em situações isoladas.
Este predador pode ser o proprietário de um motel decadente em uma rodovia movimentada. Ele observa os hóspedes que chegam, identificando viajantes solitários ou famílias em trânsito. Usando seus recursos e o ambiente do motel, ele escolhe uma vítima e aborda em seu quarto, alimentando-se enquanto a pessoa está despreparada ou dormindo. Ceifador. Ele se alimenta de pessoas que estão à beira da morte, como pacientes em hospitais, IRSPIs ou hospícios. Essa prática é muitas vezes justificada pelo vampiro como um ato de misericórdia, oferecendo-lhe um beijo de euforia e um fim pacífico para aqueles que já estão sofrendo. A implicação é uma forma de alimentação que permite ao vampiro manter sua humanidade, mas o força a confrontar a mortalidade e a dor humana de forma constante. O ceifador pode ser um oportuno observador, sendo atraído por uma cena de acidente de carro onde há vítimas gravemente feridas ou moribundas. Ele se mistura à confusão, talvez se apresentando como um transeunte prestativo. Ele se aproxima de uma vítima que está claramente à beira da morte e se alimenta rapidamente, antes que os socorristas cheguem ou enquanto eles estão ocupados com outros feridos. A morte é inevitável e ele apenas acelera o processo, minimizando o sofrimento. Monteiro. O monteiro é um tipo de predador que não caça sozinho. Ele utiliza uma matilha de lacaios ou ghouls para conduzir suas presas diretamente para ele. Esse método permite ao vampiro permanecer nas sombras enquanto seus lacaios fazem o trabalho sujo de encurralar e direcionar a vítima. A implicação é um método de caça altamente controlado e eficiente, onde o vampiro minimiza o risco pessoal ao usar intermediários. No entanto, a dependência de lacaios significa que a máscara pode ser comprometida se eles falharem ou forem descobertos. E a alimentação por si só não apaga as memórias da perseguição inicial feitas pelos lacaios, exigindo o uso de disciplinas para encobrir os eventos. O monteiro se posiciona em um beco escuro e isolado, usando disciplina de ofuscação para se tornar invisível. Seus retentores, agindo como uma gangue de rua, abordam uma vítima desavisada na rua principal. Usando táticas de intimidação e perseguição, eles forçam a vítima a correr para o beco, diretamente para os braços do monteiro. Uma vez lá, o vampiro se revela e se alimenta, usando dominação para apagar as memórias da perseguição, do seu agressor. Perseguidor. Há quem prefira o jogo antigo de perseguir a sua vítima, estudar seus hábitos e rotinas, fazer disso seu jogo pessoal de motivação, atacando quando a hora certa chega ou quando a fome está em perfeito equilíbrio. Se você acompanha vídeos de psicopatas, eles se encaixam neste tipo de predador. Esse método de caça é caracterizado por uma abordagem meticulosa e focada, onde o vampiro investe o tempo em conhecer seu alvo antes de agir, garantindo uma caçada discreta e eficaz. A implicação é um método de caça de baixo perfil e alta precisão, que minimiza os riscos de quebra de máscara ao focar em alvos específicos e isolados. No entanto, exige paciência e um alto grau de discrição, pois a falha pode levar à exposição ou à criação de um inimigo persistente. O perseguidor utiliza seu conhecimento para passar dias ou semanas pesquisando a vida online de uma vítima em potencial. Ele coleta informações sobre seus hábitos, rotinas, medos e desejos. Com base nesse perfil, ele escolhe o momento e o local perfeito para abordar a vítima, onde ele possa se alimentar rapidamente e sem ser notado, usando o conhecimento prévio para se aproximar de forma convincente. Alçapão. Ele se alimenta daqueles que de alguma forma entraram em seu covil ou domínio. Em vez de caçar ativamente, ele atrai suas vítimas para um local controlado, onde ele tem vantagem do ambiente, já que é o seu próprio covil, seu negócio, uma propriedade abandonada ou até mesmo o seu refúgio, que possui áreas onde as pessoas possam ser atraídas e presas, mantendo o vampiro seguro. A implicação é um método de caça altamente eficiente e discreto, onde o ambiente é uma extensão do próprio predador. No entanto, o risco de exposição do refúgio é uma preocupação
preocupação constante. O vampiro deve ser engenhoso em atrair e isolar as suas presas. Ele poderia gerenciar um abrigo noturno para pessoas em situação de rua, oferecendo comida quente e um lugar para dormir. Ele atrai os mais desesperados e vulneráveis. No entanto, há regras rígidas, e aqueles que as quebram, ou são escolhidos, são levados para uma área isolada do abrigo, onde o vampiro se alimenta. A gratidão e a dependência dos desabrigados, combinados com a ausência de registros, garantem um suprimento de sangue constante e discreto. Por fim, nós temos o coletor de dízimos, um vampiro tão velho com status tão alto que não precisa mais trabalhar. Virou herdeiro, pois com isso vem o conforto e a conveniência. O coletor de dízimos tem um poder suficiente para que kindreds na sua área lhe paguem tributos em forma de vassalos especialmente selecionados, entregues com regularidade ou perante alguma requisição. Enquanto manter essa posição, este kindred terá alimento à vontade. No entanto, saiba que muitos inimigos cobiçam a sua posição e até mesmo a sua cabeça. Estes foram os tipos de predadores apresentados até o momento em Vampiro à Máscara, e a essa altura eu já vou parar de pedir desculpas pelo sumiço, pois depois de 6 meses a minha desculpa é que minha placa de vídeo queimou e eu não tinha como gravar e editar os vídeos em questão. Enfim, independente de qual tipo de predador você seja, lembrem-se, não quebrem a máscara.